O orçamento da sua obra foi definido e você viu que vai ter que economizar. E agora, economizar em mão de obra ou em material? O meu nome é Fernanda, eu sou designer de interiores e durante a minha reforma eu descobri a resposta para essa pergunta. O orçamento nem sempre dá pra gente fazer tudo que a gente quer ou precisa fazer. E vamos combinar que é sempre bom fazer uma economia. Então já deixa o seu like que as informações de hoje merecem. E vamos lá. Numa obra, o barato pode sair muito caro. Isso a gente já sabe. Então, se você quer economizar no lugar certo, assiste esse vídeo até o final. Na obra que eu fiz aqui na minha casa, aconteceram os dois casos. Eu investi em material mais barato e mão de obra um pouco mais cara, e em outros casos eu investi em material muito caro e mão de obra mais barata. E eu vou te contar o resultado que eu tive com esses dois casos. E teve um terceiro caso também que eu vou te contar no final. Eu economizei 100% em mão de obra e coloquei a mão na massa. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que valeu mais a pena. Quando eu iniciei a minha reforma, eu estava muito animada e um pouco perdida, e você também pode estar se sentindo assim. Eu fiz algumas escolhas que existiam um grau de acabamento muito elevado, e na hora de contratar o meu pedreiro eu não levei isso em consideração. O meu pedreiro, apesar de muito experiente, ele não estava familiarizado com algumas escolhas que eu fiz de acabamentos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu escolhi colocar dentro do meu box aquele ralo oculto, e ele nunca tinha trabalhado com esse tipo de ralo, né? Ele sempre trabalhou com um ralo normal. E aí teve alguns detalhezinhos de acabamento que poderiam ter ficado melhores. Da mesma forma como a minha parede de tijolinhos na sala. Eu escolhi aqueles tijolinhos tipo bricks. Eles são plaquetas feitas de argila mesmo. E aquilo requer um acabamento bem caprichado na hora da instalação. E ele não teve tanto esse cuidado. E eu também não tinha tido essa experiência antes. Então acabou que o acabamento da minha parede de tijolinhos não ficou perfeita como eu queria. Na minha reforma, no geral, eu comprei materiais muito caros. Eu comprei porcelanatos mais caros, de marcas mais conhecidas. Nas paredes eu coloquei porcelanato, eu não coloquei peças de cerâmica que são mais baratas. Então, nesses casos, eu investi bastante. E aí na mão de obra, como na época eu não tinha tanto conhecimento, eu não investi tanto. O resultado que eu tive com isso foram alguns detalhezinhos que poderiam ter ficado melhores, sim. Mas, por mais que o acabamento não tenha sido o melhor acabamento do mundo, por eu ter escolhido peças muito bonitas, no geral ficou bem legal, sim. Exceto por esses dois exemplos que eu já dei pra vocês, que foram acabamentos que o pedreiro ele não sabia, não tinha o conhecimento, nunca tinha utilizado. Então, de fato, nesses dois casos, ficou aquém do que eu esperava. Porém, na época da reforma eu não refiz, então eu convivo com esses defeitinhos até hoje. E talvez se eu tivesse escolhido um outro acabamento, se eu tivesse escolhido, por exemplo, um ralo comum, eu estaria mais satisfeita com o acabamento do que com esse outro tipo de ralo que eu escolhi. Então é isso que eu falo quando a gente tem que saber em que vai economizar. Nesses casos específicos, talvez se eu tivesse economizado e colocado um ralo comum, ou então na parede de tijolinhos eu tivesse escolhido uma outra coisa para decorar aquela parede, ela teria ficado com um acabamento bem legal e eu teria gasto menos dinheiro. Em contrapartida, na minha cozinha, eu não escolhi aquela bancada de quartzo super cara. Eu escolhi o bom e velho granito, que tem um excelente custo-benefício. Porém, eu escolhi uma mão de obra especializada para fazer a instalação da minha bancada. A minha bancada da cozinha ela tem 4,10 metros. E aí muitas pessoas me falaram, Mas não foi o pedreiro que instalou? Não. Eu contratei um marmoreiro especializado para fazer a instalação da minha bancada. E por mais que o investimento tenha sido alto, a instalação das bancadas não foi relativamente barata, foi um investimento que valeu muito a pena, porque a instalação ficou perfeita. E hoje em dia a cozinha é o lugar que eu falo assim, nossa, ficou de fato muito boa, mesmo com essa economia que eu fiz na minha bancada. Então, nesses dois exemplos que eu te dei, ficou clara a minha resposta para aquela pergunta do início do vídeo, não ficou? Se você tiver condições de investir nos dois, material e mão de obra especializada, invista.
Mas se você não tiver condições e precisar economizar em alguma coisa, eu te recomendo que você substitua algum material que seja muito caro por algum outro que seja razoável, um pouco mais barato, para que você possa ter o acabamento de primeira através da mão de obra especializada. No geral, no mercado, a gente tem uma variedade imensa de materiais, então é muito fácil a gente encontrar um revestimento que seja muito próximo daquele revestimento dos sonhos, que é muito caro, e que tenha um valor bem melhor, que talvez é de uma marca um pouco inferior, mas uma marca inferior que o seu pedreiro, o seu azulejista, ele vai ter a capacidade total de instalar perfeitamente. Então, às vezes, a escolha do material, ela pode ser visando o melhor custo-benefício, se você tiver um profissional que vai instalar ela da melhor forma possível. E por fim, eu quero te falar da economia máxima que eu fiz aqui na minha casa. Eu coloquei a mão na massa literalmente. Tanto no meu quarto quanto no quarto do meu filho, foi eu e meu marido que emassamos todas as paredes e pintamos. A sala foi pintada por um profissional, um pintor profissional. E aí é claro que eu consigo ver grandes diferenças de acabamento. Tem alguns detalhezinhos, principalmente com relação ao lixamento da parede, que eu sinto que nos quartos onde fui eu que fiz, eu junto com meu marido, não ficou tão perfeito assim. A gente não lixou tão bem, as paredes não estão tão lisas quanto elas deveriam estar. E aí na sala a gente vê um acabamento já muito superior. Mas sinceramente, eu acho que foi uma economia muito válida, porque são uns quartos, lugares que eu não recebo tanta gente assim, e é uma coisa assim que eu fiz, sabe? Então, por mais que não tenha ficado tão legal quanto um acabamento profissional, foi uma economia que valeu super a pena de ser feita. Então é isso, pessoal. Saibam em quais locais da sua casa precisam estar os seus maiores investimentos, de acordo com a sua necessidade e com a sua intenção. E também tenha sempre em mente que se você quiser materiais e acabamentos de última geração, super caros, super refinados e super modernos, o ideal é que você tenha uma mão de obra muito especializada para fazer valer o investimento que você fez nesses materiais, para que você não perca a qualidade do resultado final da sua reforma. E eu também já desvendei aqui como você pode fazer uma reforma sem contratar arquiteto ou engenheiro, você mesmo gerenciar a sua própria reforma. Então clica aqui no card para você conferir esse vídeo. Com todas essas dicas você vai conseguir economizar na sua reforma e ter um resultado super legal. Então envie esse vídeo para alguém que vai fazer uma reforma, deixe seu like aqui e eu te vejo no próximo vídeo.